nome, ó Deus, por tudo aquilo que tem acontecido aqui nesse lugar, por tudo aquilo que Deus tem feito aqui e pelo que Ele ainda vai fazer. Muitas coisas o Senhor tem para fazer. Você que trouxe a palavra de Deus, eu peço que você abra no livro de Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, o livro da saída, ou livro da passagem, capítulo 32, o versículo 1. Está escrito assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Você pode se assentar na casa de Deus e ficar à vontade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse versículo, ele expressa bem muitas coisas relacionadas a liderança, muitas coisas relacionadas a personalidade, caráter, unidade. Este versículo, esse capítulo da palavra de Deus, mais abaixo você vê um momento onde Deus ele pede permissão para Moisés para matar, para exterminar aquele povo no deserto. Olha só que coisa. Deus ele chega para Moisés em determinado momento e diz assim: Moisés, permita que a minha ira se acenda contra esse povo e eu venha exterminá-los. Olha só que coisa. Quantos aqui sabem? Deus ele chamou esse povo aqui de um povo de dura serviço. Pergunta para o irmão que está aí do teu lado: irmão, irmã, você sabe o que significa dura serviço? Uma dura serviço. A cerviz ela é a parte posterior do pescoço, mais precisamente na nuca, ou sobre a nuca, ou abaixo da nuca. Dura cerviz, uma nuca, um pescoço duro, né? Eu me lembro de um ditado, um provérbio antigo, que vovó dizia assim: agora já está crescendo, a voz já está engrossando, já está ficando com o pescoço durinho, agora já acha que é homenzinho, já acha que é homem. Esse ditado popular ele era muito usado bem antigamente. Minha avó dizia isso para mim: tá ficando com o pescoço taludo, né? Tá ficando todo durinho. E aí, meditando nesta palavra, esta palavra Deus ele deu precisamente ontem, ou melhor dizendo hoje. Essa palavra Deus ele começou a soprá-la por volta de 10, 11 horas da noite, assim que nós viemos lá do Fileto, juntamente com o pastor Will, irmão Alex. E aí Deus começou a soprar essa palavra, e ela foi entrando meia-noite, ela foi entrando 1h, e eu lá, meditando nesta palavra, meditando neste versículo. Este versículo muito, mas muito importante. E olha só quanta coisa o Senhor ele te faz, ele te leva a pensar quando você tem uma predisposição de buscá-lo. Quantos aqui desde domingo, de domingo para cá, você tem passado por luta, por provações? Eu não sei, mas uma coisa eu sei daquilo que Deus ele tem falado ao meu ouvido. E aí quando eu acabei de escrever aquele sopro do Espírito, eu fui tentar dormir por volta de mais ou menos 1h30 da madrugada. E aí quando deu 2 horas da manhã, o Senhor disse: levanta-te. E eu disse: não, eu quero dormir. Agora eu quero dormir. Não, levanta-te e vai orar. Não, Senhor, mas está entendendo, Senhor,
Acabei de escrever, eu estou desde as 10 escrevendo, eu estou desde meditando e lendo. E agora eu quero dormir, é o momento que eu quero dormir. E aí de repente tudo começou a ficar estranho. Coisas começaram a aparecer, a se mover, a cair, a mexer. Eu não sei se você tem fé para acreditar nessas coisas, mas eu falo porque aconteceu comigo. E aí por volta da manhã e da tarde de hoje, alguns irmãos pelo qual Deus disse assim: ora pela vida dele, ora pela vida dela. Foi exatamente por volta de 4 a 4:30 da manhã que eu fiquei orando e clamando ao Senhor, e debatendo ali, e orando na minha esposa, e orando nos meus filhos, e todos eles se mexendo, tendo pesadelo, e aquela batalha ali, essa palavra não me saía da mente: dura serviço, dura serviço. Um pescoço duro, um pescoço que não se reclina nem para baixo, nem para cima, nem para os lados. Um pescoço, uma cabeça que tem uma visão reta. Foi isso que Deus disse para aquele povo: Moisés, esse povo é um povo de dura serviço. É um povo que tem um pescoço duro, Moisés. Esse povo não se curva, esse povo não se dobra, Moisés. Esse povo não me adora. Eu já estou cheio desse povo, Moisés. Veja bem, eu quero que apenas você, ela foi elaborada em mais ou menos de 5 a 6 ou 7 versões. Então pode ser que esteja diferente na tua Bíblia, como nós lemos aqui. O povo, primeiro ponto, o povo não reconhece Moisés, ou não reconheceu Moisés, e nem a sua autoridade. Reconhecimento na ausência do guia ou do líder se faz necessário em tempos difíceis. E olha só como foi que aquele povo se referiu a Moisés. Veja bem, a esse Moisés, a esse homem, ou aquele homem que nos tirou do Egito. Veja só agora a falta de reverência daquele povo. Faze-nos deuses para nós, Arão, porque a esse tal Moisés subiu, esse homem que nos tirou do Egito. Respeito à autoridade, honrar é preciso na ausência e na presença. Segundo ponto, quando nós demoramos para agir de maneira correta, as pessoas apressadas, equivocadas, vão procurar outras pessoas que possam agir de qualquer jeito, a qualquer custo, em seu lugar. Veja bem, Moisés já havia subido atrás de falar com o Senhor a fim de se consagrar. Nós conhecemos bem a história. Moisés subiu um monte, e aí Deus deu a revelação das tábuas de pedra. Moisés, quando ele ainda estava lá, nos bastidores, o que estava rolando lá embaixo? Olha, levanta-te depressa, Arão. O povo procurou outras pessoas para tomarem atitude. Quando você, como líder da sua casa, quando você, como líder da casa do Senhor, quando você, como líder do teu trabalho, na tua escola, seja lá aonde quer que você tenha influência, quando você demora para agir, para tomar uma atitude, as pessoas se levantam, e é automático do ser humano. As pessoas, elas precisam de uma direção. O nosso bairro, a nossa rua, a nossa célula, a nossa igreja, ela precisa, a tua casa, ela precisa de uma direção, de uma decisão tua. Ela precisa de uma palavra direcionada tua. Para onde é que a tua casa está caminhando? Para onde será que a minha casa está caminhando? Ela precisa de uma ordem. Ela precisa ser elaborada, precisa estar muito bem apresentada. Para onde é que a tua casa está caminhando? Sem ordem. Para onde será que a minha casa está caminhando? Sem ordem. Mas vendo o povo que Moisés demorava, foram atrás de Arão, seu irmão. As pessoas, elas irão atrás de outras. Elas irão não atrás de outras pessoas, mas atrás de outros conselhos. Se você se demorar para tomar a rédea do teu lar, se não é você quem está tomando a rédea do teu lar, é outra pessoa, é outro alguém que está falando lá no teu lar.
As pessoas que mudam, terceiro ponto, as pessoas que mudam de vida ou de qualidade de vida precisam olhar para o passado, presente e futuro e vê-lo e compará-lo a uma folha de papel escrita ou em branco. Aquilo que se escreveu no passado, só Deus poderá apagar. Escreve hoje no presente para que outros possam ler amanhã. Um passado bem presente, sabe o que era? Olha a frase, se detenha apenas no versículo 1. Olha a frase daquele povo. Esse homem chamado Moisés, que nos tirou do Egito, a lembrança de um passado bem presente ainda estava ali. Aquele povo, se você for ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que o passado ainda era algo muito presente. Deus não podia se demorar um pouquinho para alimentar, Moisés não podia se demorar um pouquinho para prover, que eles já começavam a lembrar do Egito, começavam a se lembrar do seu passado. Mas quando eu não era da igreja, mas quando eu não servia a Cristo. Será que nós ainda temos isso na nossa vida? Lembranças do passado? Será que o meu passado ele ainda me assombra? Será que ele ainda está bem presente na minha vida? Ou o que é pior, será que o meu passado ainda tem influência sobre a minha vida, mesmo eu estando com Cristo hoje? Será que eu não consigo me desligar do meu passado? Qual é a influência que o teu passado tem tido sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua esposa, teu esposo, teus filhos? Será que o teu passado ainda te assombra? Quarto ponto, as pessoas feridas colocam a culpa dos seus fracassos nos outros. Sair do Egito ou de uma determinada área de conforto para aquele povo foi algo extremamente ruim. Aquele homem chamado Moisés, veja bem, quando aquele povo disse assim: porque a esse Moisés que nos tirou do Egito. Veja bem, para aquele povo sair do Egito, no momento que apertava, era algo ruim. Por isso aquele povo vivia lembrando do seu passado. Aquele povo não suportava a ideia de ter abandonado o palácio do faraó, não suportava a ideia de ter abandonado as belas comidas e os banquetes que o faraó servia. Então o passado daquele povo era importante para eles. O passado daquele povo ainda assombrava eles. Quinto ponto, as pessoas não sabem o que esperar, onde esperar, quando esperar e depositar sua fé, confiança, força e energia. Vendo que Moisés demorava, visando, aquele povo começou a parar e a olhar e começou a observar que Moisés estava demorando demais. Moisés está demorando muito. Vamos chegar até Arão, o irmão dele, e aí você vai ver logo mais por que foi que o povo chegou até Arão. Porque o povo não foi até Miriam, porque o povo não foi até Coré, Datã, que também eram príncipes daquela época. Existiam para mais de 250 príncipes, líderes, mas eles resolveram chegar justamente com Arão. Sexto ponto, as pessoas querem relatórios do que se passa com o seu líder, com o seu pastor, com o seu pai, com a sua mãe. Relatório diário, relatos e satisfações de tudo. Não sabemos o que lhe aconteceu. Essas foram as palavras daquele povo. Ele demora e nós não sabemos o que ele está fazendo para lá. Ora, o que o povo queria saber? Queria relatório. O que ele foi fazer lá? Por que ele está demorando tanto? Por que ele não volta logo? Nós não sabemos o que aconteceu a esse homem chamado Moisés. O povo queria saber, o povo queria participar. A princípio não era uma atitude de rebeldia, mas sim o povo queria satisfação. Nós devemos aprender a dar satisfação. Devemos aprender a prestar relatórios, relatos diários, principalmente a Deus.
Olha, Senhor, olha, papai, esse dia foi um dia para mim muito atribulado. Ele foi um dia, Senhor, onde eu comecei a acordar desde as 10. E aí, Senhor, eu comecei a virar 2, 3, 4 da manhã e 4:30. E eu não consegui dormir. Fala comigo, Deus, o que está acontecendo? Prestar relatório com Deus. No final do teu dia, presta relatório com Deus. O que tem acontecido na tua vida? As pessoas querem mais de uma causa para viver. Vários motivos que deem um sentido às suas vidas. Olha só, façamos-nos deuses que vão à nossa frente. Algumas pessoas precisam muito mais do que um motivo para viver, muito mais do que um motivo para seguir. Por que será que aquele povo não disse assim: Arão, faça um Deus para que nós possamos seguir? Aquele povo disse: façamos-nos deuses, guias, alguém que possa me dar uma palavra, alguém que possa falar. Não, pessoas que possam falar. Existem pessoas que estão por aí afora, querendo ouvir muito mais do que uma simples palavra do Senhor. Existem pessoas que estão se perdendo aí afora. Tem a televisão, tem a rádio. Veja bem, as pessoas impacientes são vencidas pelo engano, sobre um desequilíbrio emocional, gastando assim tempo, esforço mental, meditando e ponderando em coisas que não levam a lugar nenhum. Deuses como guias perderam a noção do ridículo. Aquele povo perdeu a noção. O tempo vai passando, a pessoa vai ficando impaciente, porque não começa a ver. Já estou 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu ainda não vi nada acontecer na minha vida. Eu já estou 10 anos no evangelho, pastor, e eu ainda não vi nada acontecer na minha vida. Ele começa a cobrar de Deus, começa a querer colocar numa balança: olha o tempo que eu já estou na tua presença, Senhor. Já era no mínimo para mim estar aqui, bem sucedido. O tempo que eu já estou na tua presença, Senhor, já era para mim estar bastante abençoado. Mas o critério de Deus não é o mesmo critério que o meu e o seu. O critério de Deus é outro. Mas muitas das vezes o que nós queremos fazer exatamente como esse povo fez. Os principais erros da dura cerviz. Aquele povo era um povo de dura cerviz. Assim disse o Senhor a Moisés: esse povo é um povo que não se inclina. Deus veio abrir o mar vermelho. Deus queria se relacionar. Deus talvez tenha pensado assim: abrindo o mar vermelho, mostrando os milagres, os prodígios, esse povo vai se render a mim. Eu vou acabar submergindo o faraó e todos os seus cavaleiros, os seus cavalos, e esse povo vai acreditar em mim. Eu vou libertar esse povo de 400 anos de escravidão no deserto, e esse povo vai acreditar em mim. Mas ainda assim, acredite, mediante todos esses milagres, o povo não queria se entregar, se relacionar com Deus. Meu Deus, o que é preciso, o que seria preciso mais para Deus fazer? Deus acabava com seus inimigos. Deus mandava o maná. Deus mandava a coluna de fogo. Deus mandava de noite a coluna de fogo para aquecer o povo, e de dia uma coluna de nuvem para fazer uma sombra. E o povo via tudo aquilo, e mesmo assim não foi o suficiente. O que é suficiente para você e para mim essa noite? Para que nós possamos crer e entender que nós somos um povo vitorioso. Deus já te deu a vitória nas tuas mãos. E aí? Muitos buscam o Espírito Santo. Mas para que buscar o Espírito Santo? Só para falar em línguas estranhas? Você usa o poder do Espírito para curar, para repreender, para libertar? Não! Eu só uso para falar em línguas estranhas. Então para que buscar mais o Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim. Mas você precisa se levantar. Visão. Vendo o povo a demora. Existem pessoas que têm uma visão embaçada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo será mau. Não é o olho físico, mas é a forma como você vê as coisas. Alguns olham para a crise como algo ruim, outros olham como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de destaque. Alguns olham para esse momento como um momento triste, como um momento difícil. Outros olham assim: é um momento novo, uma nova administração, nova liderança, é o momento de eu crescer, é a minha hora, chegou a minha vez agora de mostrar o que eu sei, já é a minha hora de mostrar tudo aquilo que Deus tem me preparado. Esse é o teu momento, igreja, e eu estou aqui para ser usado como canal de bênção, para que você cresça em nome de Jesus. Ainda mais, cobrança. Cobraram indevidamente quem não deveriam cobrar. Arão não era responsável pelo aquele povo, mas o povo se levantou e foi falar com Arão: ei, Arão, escuta, Moisés está demorando muito, faze deuses que possam ir à nossa frente e nos guie. Foram cobrar algo que não era para ter cobrado de Arão. Arão não era responsável. Preste atenção de quem você está cobrando relatos e relatórios. Líder, discipulador, discípulo, presta atenção. Pastores, pastoras, líderes, prestem atenção de quem vocês estão cobrando, de como você está cobrando. Será que essa pessoa, ela pode resolver o teu problema? Então por que você está batendo tanto nessa tecla com essa pessoa? Será que essa pessoa tem autoridade para te elevar ou para te rebaixar? Não? Então não perca tempo cobrando dessa pessoa. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Associação. Se reuniram ao redor de alguém que já estava colérico. Pastor, como é assim? Agora para aí. Não, agora pastor deu um nó. Veja bem, Arão reagiu muito rápido, não foi, velho? Quantos acham que Arão reagiu muito rápido? O povo só chegou, deu uma apertadinha ali, e rápido Arão dizia assim: rápido, tira teu brinco, tira tua pulseira, tira tudo que tu tens de ouro, chama tuas mulheres, chama tua casa toda, tira, que eu vou começar a fazer aqui um bezerro de ouro. Arão reagiu muito rápido, e aí é uma outra história de rebeldia que já estava incumbida. Pessoas que estão esperando apenas uma oportunidade. Arão estava esperando uma oportunidade para se levantar, e aquela foi a oportunidade que ele encontrou. Arão agiu muito rápido, pediu para colher todos os brincos, todas as pulseiras, e foi ele mesmo quem foi lá e fez um bezerro fundido de ouro com apenas uma peça só. Veja que coisa. Até Arão estava com dúvidas. Será que tem alguém com dúvida aqui? Até Arão estava com dúvida naquela altura do campeonato. Moisés subiu e é verdade, realmente eu concordo com vocês. Ele está demorando. Ele está demorando mesmo para descer. Ele não costuma demorar assim. É verdade, eu vou fazer um bezerro de ouro. Eu vou fazer deuses que possam ir à nossa frente. Apostasia. Não aceitam a Deus como seu único guia. Discipulador. Era e é apenas um. Ouça a todos, mas seja ouvinte atento de um. Há aconselhamento pastoral e não aconselhamentos pastorais. Ou você há de obedecer a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Pare de andar pedindo conselho para um e para outro, e para um e para outro. Você tem um líder, você tem um pastor, você tem pastores de jovens, de adolescentes, você tem uma líder de mulher, você tem um líder. Pare de ficar, pastor, mas eu ouvi na rádio, eu ouvi na televisão que o pastor, eu vi, sabe? Para de ficar comendo aqui, comendo ali. Isso vai causar uma confusão na tua cabeça. Para. Você tem pastor, e o maior pastor de todos é aquele que está lá no céu, sentado à direita do trono de Deus. Servidão zero. Diga assim: servidão
zero. Aquele povo tinha servidão zero. Aquele povo dizia assim, ó: nunca querem servir, somente querem ser servidos. Faça deuses para nós. Ora, se eu fosse Arão, eu teria dito assim: se eu fosse Arão, eu disse lá: por que vocês não vão e fazem vocês mesmos? Não tem nada a ver com isso. Aquele povo, apesar de rebelde e preguiçoso, ainda queria que só fizesse as coisas para eles. Olha só, Moisés, nós estamos com sede, Moisés, anda, dá-nos água. Moisés, nós estamos cansados desse miserável maná, anda, clama a Deus para que venha comida para a gente. Por que o povo não clamava? Desde o começo da batalha, ali no Mar Vermelho, ali quando o mar se abriu, o povo clama a mim, o povo me aperta, Senhor, e agora o que eu tenho que fazer? Deus disse: por que tu clamas a mim, rapaz? Coloca teu cajado sobre a água, o mar vai se abrir. Pede que o povo marche em frente, pede que o povo caminhe para a frente. Vai e faça para mim, vai e diga para mim, vai e vença por mim, vai e lute por mim, vá e aprenda por mim, vai e trabalhe por mim, seja responsável por mim. Existem pessoas que estão assim. Essa tarde eu estava destrinchando todo um aparato de livros com um jovem, e ali estudando com ele, é o Tiago, ele está bem aí, sorrindo. Eu estava ali estudando com ele, dizendo: Tiago, esses aqui são todos os meus livros que eu tenho, que eu estudo. Tiago, quando eu vou preparar uma palavra, quando Deus sopra, entenda bem, quando Deus sopra, se Ele soprou para ti, se alguém veio se aconselhar contigo, se Deus enviou para ti, é porque tu tem capacidade, senão Deus não teria enviado. Se essa pessoa está chegando com você, não se retraia, ajude, porque Deus está vendo em você um potencial. Por isso é que Deus está enviando até você, por isso é que Deus está colocando diante de você. E quando um pastor, ele vai estudar uma palavra, nossa, você não tem ideia. Tem ideia o quanto você tem que estudar e meditar, e se preparar, estudar e meditar. Isso quando muitas das vezes você entra na madrugada enfrentando o demônio, né? Participação, último ponto, para que nós possamos encerrar. Em tudo querem se meter, esperando méritos e aplausos, autopromoção, elevação de cargo. Só que Moisés era capacitado e escolhido para fazer aquilo com excelência. Nós não sabemos o que aconteceu, o que lhe aconteceu. Aquele povo não sabia o que Moisés havia ido buscar. Aquele povo deixou bem claro: nós não sabemos por que Moisés está se demorando, por que ele demora tanto para tomar uma atitude, o que ele está fazendo, o que ele vai trazer de lá, o que vai acontecer. Preste atenção. Deus chamou aquele povo de dura cerviz. Diga assim: pescoço duro. Diga aí: pescoço duro. Esse é o povo, irmão, pescoço duro, carne de pescoço. Já ouviu isso? É daí que tem. Há um provérbio grego que diz assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Para nós encerrarmos, essa semana que passou, alguém perguntou assim para mim: pastor, sobre o livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio, a lei da escolha. Eu quero dizer algo para você que talvez você não saiba. Quando Deus tem um chamado na tua vida, quando Deus ele te quer, quando Deus ele decidiu nos céus: você é meu, você é minha, e eu não abro mão. Não há escolha. Saulo, no caminho para Damasco, ele diz assim: